Senhores, estamos no Metrologia 2021, no Rio de Janeiro, desta vez virtual, e eu vou falar sobre reatores para linhas de transmissão de ultra alta tensão em corrente contínua e para dois eventos paralelos, o CIMETRO, que é o Seminário, o Congresso Internacional de Metrologia Elétrica, e também o Congresso Internacional de Metrologia Mecânica. O artigo aplica-se aos dois eventos porque tem a parte elétrica de identificação de falha e a parte mecânica de indução de esforços para aparecer a falha. O nome do artigo é Identificação de falhas de reatores eletromagnéticos para sistema HVDC, ou seja, de extra alta tensão em corrente contínua, utilizando a vibração mecânica. As vibrações mecânicas vão induzir esforços que podem fazer aparecer a falha ou não. O trabalho é de Márcio Antônio Sens, que sou eu que estou apresentando, e do Carlos Frederico Mota Matti, ambos na época do CEPEL. O trabalho foi feito já em 2019, 2020, e estamos apresentando agora. Por que estamos apresentando esse trabalho? Por que ele foi importante? Porque a transmissão de corrente contínua a longas distâncias já é um fato bastante corriqueiro no Brasil, iniciando com Itaipu, e agora uma linha de transmissão que vem lá de Porto Velho, em Rondônia, atravessa vários estados até São Paulo para alimentar o sudoeste. Então, esta linha de transmissão com 2.375 quilômetros, ela é em 600 kV como de Itaipu. E nós estamos tratando destas unidades de retificação e unidade de conversoras, que aqui é o sistema de extra alta tensão. Então a extra alta tensão em corrente contínua é gerado aqui em cima e aqui embaixo, no ponto de chegada, é convertido para corrente alternada novamente. A linha é bastante comprida e trata-se de um equipamento de muita importância, da ordem de 3.150 megawatts. O sistema trabalha do seguinte modo: alimenta-se com corrente alternada um banco de transformadores, aqui são dois transformadores de 1.575 MVA. Isto alimenta uma unidade retificadora, que chamam aqui de válvula. Mas essa válvula tem 60 metros de altura, é uma cascata de equipamentos para elevar a tensão e transformar em corrente contínua. Depois que transformou em corrente contínua, esta energia é aplicada a uma linha de transmissão. Esta linha de transmissão, então, corre milhares de quilômetros, 2.300 aqui. Chega no outro ponto, os inversores converte em corrente alternada, entra em banco de transformadores novamente, transformadores agora um pouquinho menor, aqui era maior a potência porque tem que vencer as perdas, aqui 1.475 MVA, e aí conecta-se no Sistema Nacional de Energia Elétrica. Então, sai corrente alternada, transmite corrente contínua, chega em corrente alternada. Nós vamos tratar desses equipamentos aqui, tá? Esses equipamentos são este aqui, ó. Aqui pode ver a altura de uma pessoa, aqui é a sala de válvula. Isso aqui tem 60 metros de altura, é bastante alto e tem que ser muito limpo, porque quando se trata de corrente contínua, ele atrai poeiras à vontade se tiver poeira no ambiente. Então essa é a estação retificadora de Porto Velho, que atualmente é operada pela Eletronorte. Tá? Ali está o nosso reator que nós estamos querendo estudar. Este reator é uma das peças fundamentais no sistema de retificação e ele é distribuído aqui por centenas em todas essas estantes. E alguns deles andaram esquentando demais, trepidando, rachando e provocando um incêndio que provocou grande perda de transmissão de energia elétrica e grande despesa para a estatal brasileira.
Nós estudamos esse reator, que nada mais é que uma peça como esta aqui, constituída de algumas espiras, abraçada por núcleos ferromagnéticos bipartidos. São dois U's invertidos e preso por uma presilha. Então, esta presilha, esta cinta de amarração, é um dos pontos frágeis que nós vamos tentar identificar se tem ou não falha. O reator não é muito grande, ele é tamanho aqui, como vocês estão vendo, em relação à minha pessoa, ele está numa corrente suspensa. Eu botei aqui um contrapeso só para ele ficar equilibrado. Aqui tem alguns ímãs mostrando a posição dos núcleos internos. Nesse caso aqui ele era constituído de 12 núcleos internos. Esse núcleo é assim, 2 U's, e são separados por um material não magnético, é uma fibra de vidro que separa os dois, para ele ficar então não fechado completamente, que senão saturaria, e ele é um reator saturável. Então para que ele sature, mas não tão rapidamente, eles botam esse gap, né? Não, ele tem que ser saturável, mas também não saturar muito rapidamente como um núcleo de ferro fechado. Então por isso ele tem esse estranho. E aqui tem água para refrigerar essa tubulação. Então as espiras são tubos e esses tubos são refrigerados com água. Aqui quase nada pode dar problema, não é para ter peças móveis, não é para ter nada aqui que estraga, não tem eletrônica, não tem nada, é só um ferro e 5 espiras. E poliuretano para isolar e abafar o barulho, tá? Então qual é o nosso objetivo nesse trabalho? O nosso objetivo é identificar a existência de alguma falha aqui dentro na fixação desse núcleo. A fixação é que pode ter problema. Então, sem abrir, sem danificar a unidade, como verificar se ele tem uma falha, como comprovar, né, objetivamente se existe algum defeito decorrente da operação ou decorrente da fabricação, alguma falha que não aparece assim por outras técnicas, como por exemplo por raio-x ou por ultrassom, não se localizou esses defeitos. Então vamos ver se a gente consegue identificar esses defeitos de outra maneira. Aqui novamente o núcleo abraçando, e aqui está o gap. Aqui faltou um gapzinho. Então aqui ele tem 2 gaps, tá? Ali, ó, tem mais um gap ali. Então pode ter uma falha no sistema de fixação. O reator, quando ele não tem gap, quando ele é só de ferro, como esse miniatura aqui, ó, ao aplicar uma corrente, a indutância dele cai rapidamente. Aqui está a escala log, olha só, caiu de 10.000 para 1.000 rapidamente com uma corrente mínima. Então quando se aplica uma corrente, aqui eu estou aplicando uma corrente contínua nesse reator, a indutância dele cai violentamente. Não é assim que nós queremos, ele tem que ser saturável, mas não tão rápido. Aí se botar um gap, a gente vê que ele já não satura tão rápido, tá vendo? Aqui eu tenho um gap e aqui eu tenho a indutância. De acordo com o tamanho desse gap, ele tem indutâncias cada vez menores. Se esse gap crescer para 400 microns, ele tem então uma indutância bastante pequena, mas não varia tanto assim com o gap. Dá uma curva em escala aqui monolog reta. E o que foi feito? Foi colocado esse reator então numa mesa vibratória, né? Uma mesa, não é uma mesinha tão pequena, e ele é uma peça de 135 kg, e foi vibrado ele com vibrações de frequências variáveis. E essas frequências foi procurado qual é a frequência que causa alguma ressonância. E foi deixado uns 10 minutos em cada frequência, e depois foi colocado para vibrar na frequência de ressonância. E foi monitorado a impedância. A indutância era mais complicado, foi medido a impedância. Então a impedância também, se ela mudar, é porque houve alguma coisa alterando lá dentro. Então aplicou-se vibrações e monitorou-se a impedância. Tentou-se fazer detectar vibrações em várias posições para ver se localizava onde é a falha. E aí, para nossa surpresa, com algumas frequências até
de 400 Hz que nós aplicamos. A partir de uma certa frequência, nós encontramos pontos de ressonância e esses pontos de ressonância foram usados para excitar a falha, se houvesse. Então foi botado 275 Hz por 10 minutos e quando colocou-se essa frequência foi detectada a falha, ou seja, a impedância do meu reator, medido por fora, sem abrir, sem nada, caiu violentamente quando ele vibrou nessa frequência aqui. Então até 80 Hz não aconteceu nada, mas quando vibrou nessa ele caiu violentamente e depois ele se manteve. Ou seja, houve alguma alteração dentro desse reator que mudou a reatância. Então o ponto-chave, vibrações mecânicas aplicadas nesse reator produziram alguma variação, alguma mudança interna física que alterou a impedância, né? Aqui comprovou-se que após a vibração a indutância caiu violentamente, enquanto a original era dessa maneira aqui. O reator já estava danificado, mas quando vibramos ele, houve alguma mudança que ele veio para essa posição. Então, se mudou dessa maneira a indutância do reator, é porque as vibrações impostas produziram alguma modificação lá dentro. Nós não destruímos o reator, tanto que depois ele voltou a ficar aqui em cima, quando a gente aplicou corrente alternada forte nele, ele reposicionou, quer dizer, tinha núcleos móveis. Tá bom? Em conclusão, nós podemos dizer que foi possível, com a técnica de variação da impedância, com vibrações impostas, identificar a existência de falhas nesses reatores saturáveis. Esses reatores são para sistemas de extra alta tensão. Agora, a mesma técnica não teve êxito na identificação da posição em que ocorriam as falhas. Nós identificamos a falha, identificamos que havia falha, mas não sabíamos onde. Para descobrir onde, nós tivemos que fazer uma autópsia nesse reator para localizar um por um os núcleos e ver onde estava a falha. Tá? E essas falhas eram onde? No sistema de fixação, justamente na cinta. O que a vibração fez? Abriu o gap ou fechou. Quer dizer, se você move e ele fecha, o que acontece? A indutância cai violentamente ou sobe violentamente. Quer dizer, houve uma modificação na impedância pela movimentação do gap, pela movimentação dos núcleos. E não pode acontecer essa variação em hipótese alguma se ele estiver sã, se a unidade estiver sadia, então ele não pode ter este tipo de defeito. Então, para nossa conclusão, a técnica foi boa para identificar a falha, mas não para localizar a falha. Localizar depois que está comprovado que ele está com falha, se a gente quiser saber onde está, é só abrir, mas a abertura leva dias, né? E esse ensaio é um ensaio rápido, não destrutivo, que você pode fazer com uma unidade boa, e se não aparecer nada, então ele não tem o defeito. Tá? Eletricamente você pode também saber se ele está ou não fora da especificação, mas não pode comprovar se tem uma falha realmente mecânica. E essa técnica então comprovou. Esse artigo foi apresentado, está sendo apresentado para o seminário de metrologia elétrica e para o congresso de metrologia mecânica. Obrigado.